Take one. Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma simulação de um book em que a gente vai fechar a malha dele. Nós vamos tentar controlar a tensão dele na saída. O book é um tipo de conversor abaixador, ou seja, ele consegue fornecer na saída tensões iguais ou inferiores à tensão de entrada, chaveando em alta frequência em cima de um filtro LC. Para o dimensionamento desse circuito, eu recomendo para vocês uma aula, que é essa aula em que eu falo sobre as equações de dimensionamento do conversor no modo contínuo. E também uma outra aula, nessa mesma aula eu mostro um exemplo em que eu dimensiono ele, dimensiono um conversor desse tipo. Nesse vídeo nós vamos fazer a simulação de um conversor tipo book de 12 volts de tensão de entrada e com 5 volts de tensão de saída, e que tem que fornecer esses 5 volts por uma carga de 10 watts. Bom pessoal, então já aí no ambiente de simulação, primeira coisa que nós vamos fazer é usar aquelas fórmulas que a gente viu na aula, na videoaula, para fazer o cálculo do book. Então a primeira coisa, eu vou vir aqui, vou começar meu código. No MATLAB eu vou utilizar aqui uma variável que é a tensão de entrada, que eu vou utilizar de 12 volts, tensão de potência de saída de 10 watts e tensão de saída de 5 volts. E a corrente de saída ela vai ser o que? Ela vai ser a potência de saída dividido pela tensão de saída. No caso, a frequência que a gente vai utilizar, que é igual lá no exercício, a frequência que a gente vai utilizar para esse caso aqui, para esse book, vai ser de 100 kHz. Então 100 é 3. Aqui também a gente pode colocar o delta IL, que é a diferença da corrente, a diferença da corrente do indutor, a diferença dela para cima e para baixo. Geralmente, em um projeto bem assim apertado, você utilizaria IO sobre 2, mas isso a gente vai alterar conforme a gente faz a simulação. Eu vou mostrar que aqui a gente poderia, por exemplo, utilizar IO sobre 2, mas que a gente diminuiria esse valor para a gente ter um delta IL cada vez menor. O delta IL menor ele vai facilitar o controle desse conversor do book, e aqui nesse caso a gente vai fazer o controle dele também. Aqui, então o delta IL é o ripple de corrente no indutor, e o delta VO é o ripple de tensão no capacitor. Esse ripple de tensão, ele pode ser tipo assim, você não precisa escolher um valor muito pequeno não. Você pode, por exemplo, escolher 2%, da tensão de saída do próprio VO dele. 2%, não 2 sobre 110, 2% desse valor já é um valor interessante, Se você quiser escolher 1%, fica a seu critério. Qual que vai ser o ciclo ativo que a gente vai utilizar? Ele vai ser o VO sobre o VI. Qual que vai ser o valor da capacitância da indutância? Bom, a indutância ela vai ser calculada com base no delta IL. Ela vai ser, na verdade, o VO, de acordo com a fórmula que eu mostro, o VO vezes 1 menos D sobre delta IL, sobre a frequência. Então, quanto maior a frequência, menor a indutância, E a capacitância, que vai dar o delta VO que a gente precisa, vai ser o delta IL, ela vai ser em função do delta IL também, sobre 8, sobre a frequência, sobre o delta VO que a gente quer. Então beleza, Eu vou rodar esse código aqui, mas não necessariamente a gente vai usar esses valores. Aqui deu algum pau aqui em algum lugar, vamos ver. Subir aqui para undefined, variable VO, VO maiúsculo, Vamos rodar. E aqui ele nos deu um valor de capacitância aqui, de capacitância de 12,5 micro e de indutância de 29,16 micro, Vou utilizar esses valores? Talvez sim, talvez não. A gente vai ver aqui, isso aqui são valores que vão servir de base. Se eu utilizar esse valor aqui, eu tenho que ter em mente o seguinte, que esse IO aqui sobre 2, que é a corrente de saída, o nosso IO aqui ele é 2 amperes, IO sobre 2 vai ser 1 ampere. Então eu vou ter um ripple de corrente de 1 ampere. É um ripple elevado. Se a gente diminuir ele para meio ampere, por exemplo, se a gente diminuir ele para 4, vai ficar mais fácil de controlar. Porém, vai
vai exigir um indutor maior. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, colocar 4, ele vai dar provavelmente ele próximo de 60 micro. Olha aqui, ó, deu 58,3 micro. Enquanto a capacitância diminuiu, tá vendo? A capacitância diminuiu. A capacitância até que a gente não precisa preocupar, porque um capacitor de 6 micro é fácil de achar. Na verdade, se a gente for calcular ele igual estava antes, né? Se a gente colocar ele aqui do jeito que estava antes, se você colocar aqui 12 micro, por exemplo, é 3 capacitores de 4,7 micro. Então isso é fácil de achar comercialmente. A gente pode vir aqui então, né, no PSIM e vamos criar uma simulação. Vamos começar uma simulação. A simulação que a gente vai fazer, eu vou chamar ela de book. Vou salvar. Vamos vir aqui primeiro no Simulation Control, colocar um bloco aqui e vamos colocar aqui, essa simulação ela vai rodar a 100 microsegundos, a 100 kHz, né, que ela vai ter de frequência. Então eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, se eu colocar 1 micro aqui, vai ser isso aqui do jeito que está, ele está 10 micro. Só para você ter uma ideia, 10 micro é o período dos 100 kHz, então não dá para você usar 10 micro, você vai ter que usar bem menos do que isso. 1 micro? Não, também não vai dar, você vai estar dividindo o seu ciclo ativo de chaveamento por 10 vezes, então não tem sentido. Se você utilizar aqui, por exemplo, 100 nano, você já vai estar dividindo ele por 100. Se você utilizar 50 nano, que eu prefiro utilizar 50 nano, você vai estar dividindo ele por 20. Então você tem 20 pontos no seu ciclo ativo, 20 pontos de resolução no seu PWM. Já é um PWM interessante. Aqui a gente vai colocar o tempo total pode ser aqui 2 milissegundos, não precisa ser muito, porque esse book ele funciona rápido, ele opera rápido. E vamos começar a montar o book. Pronto, para montar o book eu vou fazer primeiro, vou colocar aqui primeiro a fonte, né? Vamos colocar aqui a fonte. Essa aqui é a fonte de entrada, 12 volts. Vamos colocando aqui, ó, vamos colocar aqui uma chave, vamos escolher aqui um MOSFET, vamos colocar aqui um diodo. Todos esses componentes que eu estou usando, eles são componentes ideais. Ah, mas vale a pena usar um componente que não é ideal? Vale a pena usar um componente que tem uma curva, que tem uma curva característica? Isso vai fazer muita pouca diferença do ponto de vista de eletrônica de potência, vai fazer muita pouca diferença. Vai servir muito bem para o seu dimensionamento, mas não vai fazer tanta diferença aqui para entender o funcionamento dele. Se você fizer uma simulação, por exemplo, no OrCAD, no PSpice, provavelmente você teria que colocar vários outros parâmetros. Mas a gente vai considerar tudo ideal aqui por enquanto para facilitar nosso entendimento. Depois eu posso até fazer uma simulação em que a gente considera os parâmetros reais. Aqui eu quero que vocês prestem atenção que o indutor, por exemplo, aqui o indutor não tem resistência nenhuma, o capacitor também não. Então tudo aqui está ideal. Esse MOSFET e esse diodo, eles chaveiam instantaneamente, eles não têm transitório de chaveamento. Isso é importante entender porque essa é uma simplificação que é necessária para que o software rode mais rápido. Então aqui a gente vai colocar a carga, lembrando que a carga ela não faz parte, né, da simulação do conversor, ela é externa, né? Então aqui eu vou simular uma carga que é um resistor. Vou colocar aqui meu capacitor mais para cá. Vou apagar esse ruído aqui. E vamos colocar aqui uma corrente. Vamos medir uma corrente aqui, né? Vamos medir aqui o valor de IL, né? Vamos medir aqui também o valor de VO. E vamos salvar aqui, né? Posso colocar alguma coisa aqui para testar ele primeiro? Bom, pode. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um PWM bem rapidinho aqui. Esse aqui já dá um PWM. Vamos pegar aqui uma triangular. Isso aqui já é um PWM. Como que eu vou colocar ele aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vou considerar que essa triangular aqui ela é minha portadora. Nela eu vou colocar 100 kHz. Vou colocar um pico a pico aqui de 1 e esse offset aqui de 0 e esse valor aqui eu vou colocar 1, esse Duty Cycle é 1. Esse Duty Cycle não tem nada a ver com o Duty Cycle do PWM, ele só está falando que é uma rampa de subida. Se ele fosse meio seria uma onda triangular e se ele fosse 0 seria uma rampa de descida. Então vamos colocar aqui, vamos medir também esses valores, né? Vamos medir aqui a saída, a entrada e assim outra entrada aqui. Esse cara aqui tem que tomar cuidado que ele está com 100, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.6 e vamos rodar. Parâmetro scan. Ah tá, o indutor não está com valor, né? Vamos colocar aqui valores no indutor já de uma vez, 30 micro. Vamos colocar aqui no capacitor
3 vezes 4.7. Por que 3 vezes 4.7 micro? Porque esse aqui é um capacitor que eu estou considerando um capacitor comercial. Não tem sentido eu considerar um capacitor ideal que eu possa obter o valor que eu quiser. Eu posso de 12 micro eu acredito que eu não consigo encontrar. Acho que é mais fácil encontrar de 22, 4.7 por aí. O que eu lembre é de 4.7, múltiplo de 4.7. Então, vamos ver aqui, né? Não tem... Ah, tá. Sempre que você for utilizar, olha que interessante. Ele mostra aqui que o sinal tá verde e começa a ficar vermelho. Tá vendo a linha? Isso aqui é que você precisa colocar uma portinha aqui que chama on-off controller. Sempre tem que colocar ela, né? Eu sempre coloco nas simulações, eu sempre esqueço. Bom, aqui se a gente rodar, vamos até colocar nome nas variáveis, né? Aqui já é o VO, aqui já é o IL, aqui eu vou colocar de ciclo ativo, né? O D, e aqui eu vou colocar, aqui é o PWM, aqui é a portadora, né? Vamos até fazer o seguinte, vamos colocar o mesmo valor de ciclo ativo que a gente estava usando, que é o VO sobre VI. O D aqui no caso ele é 0.4167. Vamos colocar esse valor exato aqui, 0.4167. Ele tem que entrar 12 volts e sair 5 volts, né? Vamos rodar, primeiro a gente vai comparar os valores aqui, deixa eu só colocar esse cara aqui. Primeiro a gente vai vir aqui, vai colocar, vamos vir aqui, ó, vamos colocar aqui o D comparando com a portadora e vamos colocar o PWM, né? Bom, agora eu vou dar um zoom aqui, né? Vamos dar um zoom, a gente percebe o seguinte, que como que funciona o PWM, né? Ele pega essa rampa de subida aqui, ele compara com ela, e enquanto ele for maior do que ela, ele aciona a chave. Quando ele for menor do que a rampa, ele não aciona a chave. Então aqui, isso aqui é só o liga e desliga da chave, né? Você liga ela, deixa ela ligada e deixa ela desligada, deixa ela ligada e desligada. Isso aqui está funcionando a 100 kHz. Cada intervalo desse aqui é 10 microsegundos. Então aqui, ó, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos medir agora aqui o VO e o IL, né? Vamos tirar esses dois aqui. Vamos colocar o VO e esse outro aqui, vamos colocar o IL. Vamos reparar o seguinte, aqui eu estou tendo uma corrente indutiva, aqui eu estou tendo uma tensão. Vou até mostrar aqui o seguinte, olha, eu estou com uma corrente, uma tensão aqui próxima de 5 volts e uma corrente que tem um valor de 0 a 1 ampere aproximadamente. Essa corrente, do jeito que ela está funcionando em modo descontínuo, porque tem algum intervalo do tempo em que a corrente é zero, ou seja, o indutor ele desmagnetiza totalmente. Isso significa que a minha carga ela não está funcionando do jeito que eu projetei. Então aqui ela tem que ser uma carga de 10 watts. Uma carga de 10 watts significa que a minha resistência, ela vai ser, a resistência que eu vou ter que utilizar vai ser o VO sobre o IO, que dá 2,5 ohms. Então aqui, se eu colocar 2,5 ohms, aqui está 12, né? Tá uma resistência bem maior, 2,5 ohms, ele vai funcionar para o que eu projetei. A minha corrente agora ela está acima do zero, o tempo todo ela está com valores superiores a zero, e a minha tensão ela está do jeito que ela ia estar mesmo, ela está com um ripple bem próximo do que eu projetei, né? Outra coisa interessante que a gente pode observar é que se eu, ao diminuir o meu indutor, o que acontece quando eu diminuo o valor da minha indutância? Se eu vier aqui colocar, por exemplo, 15 micro, a minha corrente ela vai dobrar de ripple, ela vai ficar com um ripple maior. Se eu vier aqui aumentar mais ainda, ó, aqui, ó, antes eu estava, vamos só dar uma olhada antes quanto que eu estava, né? Com 30 micro, eu estava aqui de 1,5 a 2,5, ou seja, 1 ampere de ripple. Agora eu vou colocar aqui 15 micro, vamos salvar e vamos chavear de novo. Vamos ver quanto que ele vai agora aqui. Agora ele está indo de 1 a 3 amperes. Veja bem, antes estava indo de 1,5 a 2,5, agora ele está indo de 1 a meio
significa que ele tem mais ripple, ele tem 2 amperes agora de ripple, enquanto antes ele tinha 1. Se eu vier aqui e colocar aqui, por exemplo, 7 micro, né? Diminuir ainda mais. É um indutor bem fácil de projetar. A minha corrente ela chega aqui e toca no zero, ela começa a operar no modo descontínuo. O meu limiar aqui seria 8 micro, em torno de 8 micro, para esse conversor funcionar do jeito que eu espero. Quando ele começa a funcionar em modo descontínuo, a minha corrente ela começa a minha tensão ela começa a não corresponder com o ciclo ativo que eu estou querendo operar. Então, geralmente ela é proporcional ao ciclo ativo, ou seja, se eu estou usando 0,4 de ciclo ativo, ele vai estar fornecendo 40% da tensão da entrada em relação a 40% de tensão na saída em relação à entrada. Isso aqui, digamos que eu utilizasse aqui 8 micro, seria o limiar, seria o meu limite aqui. Ele provavelmente aqui, ó, ele está quase em modo descontínuo. Reparem que ele está quase em modo descontínuo. Ele está quase tocando zero. Esse aqui seria o limite. Aqui ele ainda funciona do jeito que eu espero. Veja bem, ele funciona em torno dos 5 volts. A partir do momento que eu coloco ele em modo descontínuo, e como que eu coloco ele em modo descontínuo? Ou diminuindo o indutor, e isso não dá para você fazer depois que você projetou depois que você projetou o conversor, não dá para você fazer isso, não dá para você diminuir o indutor dinamicamente, né? Mas a carga sim. Se eu diminuir a carga, ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, 5 ohms, ele vai drenar menos corrente e a minha corrente ela vai funcionar em um modo descontínuo. A média da corrente do indutor é a corrente saída, então quando eu diminuo essa média, ele vai afundando essa corrente aqui. E aí a minha corrente, olha só a minha tensão, que valores que ela está atingindo. Ela está atingindo valores superiores a 6. Então isso aqui é interessante observar no book. Então se você projeta um book para fornecer 5 volts na saída, ele fornece 5 volts. Se você está colocando aqui esse ciclo ativo, ele vai fornecer os 5 volts, isso fica bem claro, ele vai fornecer os 5 volts desde que você drene corrente dele para o que você projetou. Se você não drena corrente nenhuma, ele vai sempre ter uma tensão maior do que você projetou. E aí você teria que fornecer menos ciclo ativo, você teria que corrigir o ciclo ativo. Outra coisa então, né, que a gente pode fazer aqui, né, inclusive isso aqui deixa de ser um sistema linear, ele começa a ser um sistema não linear, o que dificulta o controle dele. O seu controle talvez ele não funcione, se você colocar um PI aqui, talvez ele não funcione. Então, voltando aqui, né, ao 2,5, né, digamos que a gente coloque aqui 2,5 e vamos voltar aqui ao 30 micro, né. Vamos colocar aqui em 30 micro e deixar ele rodar. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos projetar um controlador para ele. Esse cara aqui é um cara tá tranquilo, tá assim, faz sentido a gente conseguir controlar ele tá fornecendo 5 volts, tá linear. Vamos tentar controlar ele. Como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um PI. Para controlar esse cara aqui, eu vou medir a tensão de saída. Pessoal, que fique bem claro, e isso é bem claro mesmo, que essa aula aqui ela não é uma aula de controle, ela é uma aula em que eu estou ensinando a simular o conversor book e por acaso eu vou tentar controlar ele. Então eu não vou aqui utilizar uma técnica de controle estado da arte aí para controlar um book. Ok? Esse aqui é só uma simulação, a gente vai utilizar uma simulação e eu vou fazer um controle bem simplificado aqui. Eu vou utilizar o que funcionar aqui, né? Então a gente vai fazer um PI aqui, né? Vamos controlar ele com um PI, né? Inclusive esse bloco aqui eu não sei se eu tenho coragem de usar ele não, porque eu não entendo muito bem como que ele funciona. Eu vou utilizar o que eu sei aqui mesmo, né? Então a gente vai vir aqui, eu faço isso aqui, né? Eu vou projetar um PI aqui, vou colocar aqui aqui eu vou só projetar ele aqui para ele ficar mais visível. Então tá aqui o ganho, vou colocar o ganho do integrador aqui também. Vou mudar esse cara aqui para um somador, né? Vou colocar aqui um subtrator antes dele e aqui um integrador. Então vamos vir aqui em control, integrador, vamos colocar ele aqui e vamos ligar todo mundo. Esse integrador não precisa mexer nele não, pode deixar ele do jeito que está, só se ele der pau que a gente mexe. E vamos pegar a tensão de referência que a gente quer. Peraí, vamos só
Vou arrastar esse cara mais para cá um pouco. Opa. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui mesmo. E vamos pegar esse sinal aqui. Opa. Esse aqui é um negócio bom de usar, ó. É o seguinte, quer ver? A gente pega aqui VO, né? Vou colocar VO medido. Dá um flip aqui nele. Vou colocar ele aqui. E vamos dar um outro flip nele e colocar ele aqui, ó. Aí eu estou medindo o VO, vou comparar ele com uma referência que eu quero, né? Aí essa referência eu posso utilizar até esse cara aqui também. E antes de fazer isso, eu gosto muito de fazer isso aqui também. Eu gosto muito de pegar esse cara aqui, dar um ganho nele, em que eu coloco ele em função do normalizado em relação à tensão de entrada, que é 12 volts. Lembrando que a tensão de entrada é 12 volts, coloco ele em relação normalizado em relação à tensão de entrada. Né? Vou vir aqui, vou apagar esse cara aqui e vou colocar um outro tag aqui. Vou colocar aqui VREF, né? Tensão de referência. Vou colocar ele aqui. E vamos... Peraí. Agora vamos trazer todo mundo para cá. Porque... Aqui eu já tinha feito alguns testes. Se eu não me engano, eu estou usando 20. E estou usando 2. Acho que é o contrário. Não sei, vamos testar aqui. Vamos ver quanto que dá. Aqui como que a gente sabe se ele atingiu o valor que a gente quer, né? A gente pega isso aqui. Opa, eu já estou medindo, né? Esse cara aqui eu vou dar o nome de VREF, V de referência, né? Tensão de referência, e vamos rodar ele aqui, né? Vamos colocar aqui tensão de referência, vamos ver se ele compara, né? Ah, tá. Aqui também eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou dar um ganho nele para ele ficar igual a 12 volts, porque senão 12 e vou inverter ele aqui. É só para ele ficar com o mesmo valor aqui, ó. Beleza. Parece estar funcionando. Se a gente observar aqui, eu pedi ele 5 volts, ele me deu 5 volts. Ok? Se eu vier aqui e... Ah, não é nem esse, né? Na verdade é esse aqui, ó. Esse aqui, ele tá aqui, esse aqui é essa tensão aqui que eu tenho que medir. Vamos colocar um ganho aqui. Vou colocar aqui 1 sobre 12 para eu ter o valor de referência que eu quero em Então tá, vamos colocar aqui 12 volts para eu ter o valor aqui de 5 volts, né? E esse 5 aqui eu não tenho que colocar o circulativo aqui, vou colocar ele aqui. Então aqui é a minha tensão de referência. Vou dividir ela por 12 aqui para me mostrar o quanto que eu tenho que ter em normalizado em relação ao 12 volts. E aqui é a tensão também medida normalizada em relação a 12 volts. E aqui ele mostra que ele funciona. Ó. Eu tô colocando uma tensão de 5 volts, ele aceita ela aqui. Vamos colocar agora uma onda quadrada aqui. Vamos colocar aqui uma onda quadrada para ver se ele obedece ela, se ele segue ela, né? Vou colocar aqui uma onda aqui de 500 Hz mais ou menos. Vamos colocar aqui uma tensão de pico de 1 e vamos colocar meio aqui de 5, né? Vou colocar aqui, na verdade, 2.5. Vou colocar aqui um offset de 5, né? Aí ele vai ter uma tensão que varia de 2.5 a 7.5. E aqui vamos ver aqui o tempo de simulação, 2 milissegundos. Vamos colocar aqui uns 6 milissegundos. 6 mili. Fechar e rodar. Reparem que ele está seguindo, minha tensão está seguindo. Ela está seguindo, ele está controlando a máquina. Ah, esse aqui é o melhor controlador do mundo? Não, isso aí você pode ter certeza que não.
Só que ele está conseguindo seguir a tensão no tempo que eu quero, né? Num transitório aqui do circuito. E vamos colocar uma outra perturbação. Vamos vir aqui e colocar o seguinte, vamos pegar uma chave, colocar aqui e fechar essa chave. Vamos usar aqui uma chave, né? Uma chave bidirecional, se eu não me engano, essa aqui, ó. Vamos colocar ela para fechar no momento aí da simulação. Então eu vou colocar ela para fechar, quer ver, ó? Vou colocar ela para fechar em 2,5 aqui, ó. Então ela vai dar uma perturbação nesse ponto aqui, ó. Vou até diminuir a frequência desse cara para a gente ver essa perturbação acomodar também. Vou colocar aqui 250 e vamos observar aqui o que vai acontecer. Aqui, ó, eu vou colocar um degrau, né? Esse degrau é aqui, ó. Vamos rodar ele aqui. Aqui eu acho que eu tenho que colocar, se eu não me engano, tem que colocar esse cara aqui também, ó. O on-off controller. Vou vir aqui, vamos colocar ele aqui e vamos acionar ele. Vou colocar um terra aqui. Esse cara aqui ele vai funcionar com 1 e a gente vai colocar ele para acionar em 2, acho que é 2,5, né? Não sei. Vamos colocar aqui 3 milissegundos. Vamos ver onde que ele aciona aqui. Aqui, ó, interessante. A gente tem aqui um circuito que está controlando a tensão, né? Aqui em 7,5 volts e em 2,5 volts. Depois eu dou aqui eu dou um pulso nela, né? Um pulso não, eu chaveio uma carga aqui a mais. O que acontece? Ele começa a ter mais corrente na saída, ele dá um transitório e volta para os 5 volts. Isso ele vai conseguir, quer dizer, ele vai conseguir estabilizar, né? Mesmo com a perturbação. E aqui também, é claro, eu estou controlando de 7,5 a 5 volts, mas se eu quiser aqui colocar, por exemplo, 2,5 volts aqui, né? 2,5. A gente vai ver que ele vai conseguir controlar em torno de 5 volts aqui, né? Isso é só para mostrar que aqui ele está conseguindo voltar para os 5 volts quando ele precisar. Aqui tem a perturbação. Se eu quiser dar essa perturbação aqui antes também, eu vou dar ela aqui. Vou colocar ela aqui em 5 milissegundos. Vou colocar ela aqui em 5. A gente vai observar que ele vai ter a perturbação e vai estabilizar de novo em 5 volts. Então aqui eu mudei a perturbação para 5 para acontecer aqui. Então ele controla em 5 volts, se quiser diminuir a tensão, diminui, e depois volta aqui e se tiver uma perturbação na saída, ele consegue controlar. A dificuldade talvez seja se essa perturbação, se ela for no sentido de diminuir a carga, né? Então se a gente tiver esse cara aqui, ele é mais fácil de controlar, quanto mais ele tiver, menos ele tiver longe da descontinuidade, ou seja, quando ele zera essa corrente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ele tem certa dificuldade de controlar o conversor. Quando ele zera a corrente, ele tem certa dificuldade de controlar o conversor. Se ele funcionar em modo descontínuo, pode ser que ele não consiga funcionar. Vamos ver, vamos testar isso aqui. Como que a gente testa? Vamos vir aqui e colocar 8 micro, né? Talvez o controlador nem seja o próprio para isso. Olha, veja bem, ele está o tempo todo aqui, ele está quase descontínuo. E aqui, ó, ele está descontínuo. Nesse ponto aqui ele está descontínuo. Ele está funcionando ainda, tá vendo? Ele está funcionando. Ele só não é garantido porque ele tem um problema que é o seguinte, ele não é linear. Esse sistema aqui já não é linear por causa da descontinuidade, por causa desse ponto aqui de descontinuidade. Aqui até que ele é linear, aqui ó, até que ele está acima do zero. Se a gente quiser até diminuir mais, vamos diminuir mais e colocar ele com 6 microsegundos. 6 microhenry, né? Microsegundos não. Aqui a gente vai ver que ele está totalmente descontínuo quase o tempo todo. Tá vendo? Aqui, ó, nesses dois períodos aqui, ele é descontínuo, ó, e ele está conseguindo funcionar, ele está funcionando. E quando ele tem a perturbação lá mais para frente, ele volta para a continuidade. Aqui, ó, acredito que ele vai ter mais facilidade de controlar pelo sistema ser linear. Ok, pessoal? Então tá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da simulação, espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe com seus amigos, que eu estou sempre fazendo simulação por aí, né? Se tiver algum problema aí, precisar de alguma ajuda aí no seu TCC, deixa eu esperar passar o ônibus. Ok. Se tiver precisando de alguma ajuda aí, no seu TCC, se tiver alguma sugestão de simulação, deixa eu esperar passar a moto.
Meu Deus. Ai, ai. Então tá, vamos lá. Bom, pessoal, é isso aí então, né? Se vocês tiverem alguma sugestão aí de simulação, por favor, comentem aí no vídeo e nos vemos na próxima simulação.